E eu gostaria de fazer uma pergunta para introduzir a nossa reflexão na palavra de Deus. Se alguém chegasse para você hoje e fizesse duas perguntas, como que você responderia? A primeira delas é: onde Jesus está? E a segunda: o que ele está fazendo? Como que você responderia? Não é para me responder agora, viu? É só para você pensar. Vou repetir as duas perguntas. Se alguém de repente chegasse para você, imagina aí que você conheceu alguém e nesse conhecimento essa pessoa tem muitas dúvidas a respeito de Jesus Cristo, e você, como um cristão conhecedor de Jesus Cristo, essa pessoa pergunta assim: bom, mas Jesus veio, né? Ressuscitou e tal. Onde ele está hoje? E o que ele está fazendo? Irmãos, essas duas perguntas nós precisamos ter a resposta dela assim, de prontidão. Por quê? Porque a resposta dessas duas perguntas muda completamente a trajetória da nossa vida. Saber onde Jesus está e o que ele está fazendo impacta completamente a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, a forma de ver e praticar a religião. Então, olha só. Aqui, nós precisamos entender que Deus ele queria educar o povo de Israel, ou os hebreus, e para educar, ele precisaria criar uma pedagogia para que eles pudessem entender o que ele iria fazer. Todos nós já fomos para uma escola. Todos nós já tivemos professores. Alguns de nós ainda temos. E toda escola, antes de começar o ano letivo, eles fazem o currículo, não é? Eles fazem a grade curricular para poder ensinar as crianças, os juvenis, os adolescentes. Por exemplo, nós temos aqui uma grade curricular onde é apresentado para nós um tema trimestral. E esse tema, como disse para vocês na escola sabatina desse trimestre, nós estudamos sobre o livro de Êxodo. Cada semana um tema dentro desse tema maior. Inclusive, nós acabamos de estudar esse último, que é sobre o tabernáculo. Então, veja só, essas duas perguntas que eu introduzi aqui, onde está Jesus e o que ele está fazendo, elas são respondidas com o santuário. O santuário responde essa pergunta. Por quê? Porque mostra o caminho da salvação através dos símbolos no Antigo Testamento. Então, eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos a leitura do que está escrito lá em Êxodo, capítulo 25, o verso 8, que diz assim, olha: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, veja só, meus irmãos, quando Deus desejou compartilhar o plano da salvação com os seres humanos, ele precisou mostrar para eles, através de símbolos, como que isso funcionaria. E de maneira pedagógica, ele pediu para que Moisés pudesse construir um santuário. E através dos utensílios, dos rituais que acontecia no santuário, o povo iria entender como iria acontecer o processo da salvação. E por que esse assunto ele é tão importante para mim e para você hoje? Porque veja só, meus irmãos, olhem para mim aqui, olhem para mim. O santuário terrestre ele já não mais existe. Mas a Bíblia fala que existe um santuário no céu, onde Jesus Cristo ele ministra como o nosso sacerdote e sumo sacerdote. E isso deve impactar a minha vida e a sua vida por muitos motivos. Então, perceba, eu queria que vocês
imaginassem o seguinte. Eu vou pedir para que vocês possam pegar a Bíblia de vocês agora e ir um pouquinho mais adiante. Livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Vamos fazer um exercício aí. Pegue a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia. Vá até o livro de Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus, capítulo 8. O verso é o de número 5. E diz assim, ó. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi devidamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então perceba o seguinte, meus irmãos, perceba o seguinte, Deus deu um modelo para que Moisés pudesse construir um tabernáculo. Nós acabamos de ler aqui. Então, quando Deus foi falar com Moisés no monte e mostrar para Moisés como que o tabernáculo deveria ser construído, as dimensões, os utensílios, tudo, ele disse que tinha algo que ele deveria copiar, ou seja, modelar. Então perceba o seguinte, meu irmão, minha irmã. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você é que ao copiar, ao modelar um lugar que iria fazer parte do dia a dia da nação de Israel, esse lugar, ele já também tinha em sua forma no céu algo que já existia. Só que aqui eu e você precisamos entender uma coisa. Uma coisa é a nossa realidade, outra coisa é a realidade do céu. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já se parou pensando nisso, mas em alguns momentos, dependendo da luminosidade, você consegue visualizar a sua sombra. Mas você já percebeu que a sombra nem sempre reflete toda a realidade que é? Dependendo da luz, você fica comprido, né? A sua sombra é comprida. Dependendo da luz e da intensidade, você fica, ó, largo. Às vezes suas perninhas ficam fininhas, os braços ficam compridos, a cabeça fica desse tamanhozona, não é verdade? Então, o que Deus estava tentando mostrar para o povo de Israel era que o tabernáculo que iria ser construído aqui, na terra, era apenas uma sombra da realidade do que existe no céu. Mas isso de forma prática, o que impacta a minha vida e a sua vida? Por quê? Porque o tabernáculo, ele era dividido em 3 compartimentos. Eu estou fazendo um PowerPoint só para me falar sobre esse tema. Por quê? Porque o tema do santuário é um tema muito relevante para nós na atualidade. Inclusive, ele faz parte do combo de mensagens que estão implícitas na mensagem dos 3 anjos. Que são mensagens para os nossos dias, são mensagens atuais. E para explicar isso um pouco mais, veja, existiam 3 partes no tabernáculo. A parte do átrio era o lugar do sacrifício do cordeiro. A parte do lugar santo, lugar da intercessão diária. Lugar santíssimo, lugar do juízo e expiação. E todos esses compartimentos, eles falam do ministério de Jesus Cristo. E eu não sei se você já percebeu, ou se você já visualizou, mas imagina comigo o seguinte, ó, de forma bem prática. O santuário, ele era murado, digamos assim. Tinha os seus muros ali que eram feitos de um material de pano, couro, alguma coisa. Mas quando entrava-se no santuário, o primeiro compartimento, aliás, a primeira parte ali era o pátio, era o átrio. E o que tinha no átrio, no pátio? 2 coisas. Antes da pia ficava o altar de
Holocausto. Era uma grande churrasqueira, enorme, que para subir tinha que ter uma rampa para poder queimar os animais lá. Os holocaustos que eram oferecidos em sacrifício. Depois, preste atenção, só para você entender, porque você vai perceber isso aqui agora. Talvez nunca ninguém tenha falado isso aqui para você, mas vou usar até uma representação disso aqui, Imagina, altar de holocausto. Depois do altar de holocausto, pia para lavar as mãos. Isso era o que ficava no primeiro espaço ali, que chamava de átrio. Só que quando falava do tabernáculo, ele só tinha 2 compartimentos: o lugar santo e o lugar santíssimo. Então percebe o caminho aqui, percebe? Use a sua imaginação para ver a disposição dos utensílios do santuário. Então lá atrás tinha ficado o quê? O altar de sacrifício, altar de holocausto. É a mesma coisa. Depois do altar ficava o quê? A pia. Entrando dentro do primeiro compartimento, logo do lado direito ficava uma mesa. Essa mesa, ela ficava com 12 pães. 12 pães. Elas ficavam ali, e esses pães, eles eram trocados de quando em quando. Não era para comer. Do outro lado ficava um candelabro com 7 lâmpadas. Então percebe o seguinte, irmão, percebe, Olha o formato. O formato. Você percebe, altar de sacrifício, pia, pães, candelabro. Antes da cortina que dava acesso ao lugar santíssimo ficava um altar de incenso, e depois o lugar santíssimo, e dentro do lugar santíssimo ficava o quê? Uma arca da aliança, em cima dela ficava um propiciatório, onde 2 anjos estavam virados um para o outro, e é ali que se manifestava a presença de Deus. Agora preste atenção, eu quero ver se vocês são inteligentes agora. Na disposição dos móveis que eu acabei de mostrar para você, qual foi o formato da figura que fez? Da cruz. Boa, pegaram a ideia. Fez o formato certinho de uma cruz. Vocês percebem a pedagogia? Todos os utensílios do santuário, eles apontavam para Jesus Cristo. É por isso que Jesus, em alguns momentos, diz assim, você lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Jesus, ele se apresenta como ali? Quem dá o quê? A água. Pia. Jesus, ele faz o que por nós? Morre, ele se auto-sacrifica. Jesus, ele fala assim, capítulo 6 de João: eu sou o pão. E no capítulo 8 ele vai dizer que ele é a luz. Jesus é o nosso intercessor. Jesus, a lei aponta para ele. Você está percebendo o que Deus estava tentando ensinar para o povo de Israel? O caminho da salvação, de forma pedagógica, através do santuário. Só que eu e você precisamos ir um pouco mais além para pensar o que isso significa para nós hoje. Meus irmãos, isso aqui é algo profundo. Sabe por quê? Porque no primeiro momento, o que essa simbologia representa para mim e para você, sabe o que é? Quando você lê Êxodo capítulo 25, o verso 8, dizendo que Deus pediu para que fosse feito um santuário, para que ele pudesse habitar juntamente com vocês, sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele deseja estar comigo e deseja estar com você. Ele deseja estar ao teu lado.
Ele deseja realmente tabernacular. Você sabe o que significa essa palavra no hebraico? Tabernacular. Os israelitas, eles moravam onde? Mas eles habitavam onde? Tendas, cabanas. Quando Deus está dizendo assim, olha, me faça um santuário para que eu possa morar ou habitar. A palavra habitar, morar, é tabernacular. O que ele estava tentando dizer para mim e para você é que ele também queria armar a tenda dele junto. Ele queria estar ali. E sabe qual que é a realidade para mim e para você hoje? É que Deus também deseja estar comigo e com você. Mas de que maneira? Quando você vai para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz que eu e você já não somos mais algo meramente assim, simplesmente como se fosse um ser humano qualquer. Ele está dizendo para mim e para você que nós agora somos o tabernáculo. Ele deseja habitar em mim e em você. Ele deseja estar comigo e com você. Ele deseja morar em mim e em você. Só que nós precisamos avançar um pouco. E por isso, aqui, meus irmãos, quando eu e você passamos a entender o porquê de um santuário, Deus deseja comunicar verdades mais profundas ao meu e ao seu coração. E para isso, veja, local de sacrifício. Quando João, capítulo 1, o verso 29 do Evangelho, olha para Jesus Cristo vindo, você lembra da expressão que ele diz acerca de Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Percebe? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro morto no altar simbolizava Cristo. Mostra que o perdão exige substituição. E é por isso que João, ele olha para Jesus Cristo e ele vê em Jesus Cristo a solução para o problema do pecado. Então, pensa comigo. No primeiro momento, quando eu leio Êxodo, capítulo 25, verso 8, eu vejo Deus querendo habitar conosco, desejando fazer parte da minha vida. Mas, quando eu e você começamos não somente a adentrar ao santuário, nós vamos percebendo que Deus ele tem um plano para me salvar e para te salvar a partir do sacrifício de Cristo em nosso favor. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. É nos oferecido hoje perdão por intermédio do sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Jesus Cristo, eu e você temos oportunidade de sermos salvos. Mas vai um pouco mais adiante. O que isso fala a mim e a você? Mais do que isso. O sacerdote entrava todos os dias para interceder pelo povo. Todos os dias. Todos os dias era feito um sacrifício diário. Um cordeiro era oferecido pela manhã e outro à tarde. Cristo também hoje, ele intercede por nós diante do Pai. Eu e você precisamos entender esses elementos. Por quê? Porque no final, meu irmão, minha irmã, quando acontecia do sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, uma vez por ano, isso é algo que deve falar muito ao meu e seu coração por conta de uma coisa. Uma vez por ano, dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E sabe o que isso significa? Juízo. No livro de Daniel, capítulo 7, do 9 ao 10, Apocalipse capítulo 14, do verso 6 até o 7, esses são versos que falam sobre cenas de juízo. Cenas de juízo. E sabe o que isso significa na prática? Escute bem o que eu vou falar para vocês aqui. Eu falei mais cedo, mais tarde, falei mais cedo, de que nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos como uma de nossas doutrinas distintivas, ou seja, uma coisa que nos distingue das demais denominações, a crença em um santuário celestial. E da mesma maneira como acontecia aqui no santuário terrestre, de acontecer um juízo, um dia de juízo, isso também acontece no santuário celestial. E como que eu sei disso?
Irmãos, Daniel escreveu o seu livro. E quando ele está prestes a encerrar o seu livro, é dada uma orientação para Daniel, para que Daniel pudesse fechar o livro. Por quê? Porque quando chegasse no tempo do fim, haveria uma busca pela compreensão deste livro. Este livro seria examinado, estudado, e conforme as profecias, muitas pessoas esquadrinharam, muitas pessoas estudaram esse livro. E um homem chamado Guilherme Miller, ao estudar as profecias de Daniel, ele descobriu que estava prestes a acontecer algo na história do cristianismo, na história da humanidade, que mudaria completamente o entendimento das pessoas, principalmente em relação ao ministério de Cristo. Ao estudar, ele descobriu que no ano de 1844, a terra seria purificada. E ele entende a purificação da terra como sendo a volta de Jesus Cristo. De onde que ele tirou essa ideia? Estudando o que acontecia no santuário. Só que, veja, a data estava certa, o evento estava errado. E é aí que se desenvolve a teologia acerca do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Porque quando eles continuam estudando, quando eles continuam buscando conhecimento acerca disso, é nos dado a entender o que Jesus Cristo está fazendo hoje no santuário celestial. Então preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora. Irmãos, escutem bem. Escutem o que eu vou falar para vocês aqui agora. A maioria das outras denominações religiosas, se você pergunta o que Jesus está fazendo no santuário celestial, ou onde Jesus está e o que ele está fazendo, sabe por que eles não conseguem dar uma resposta? Porque eles param com o ministério de Jesus Cristo na cruz. É por isso que vocês veem muitas vezes pessoas andando com uma correntinha no pescoço, com uma cruz. É por isso que você vê muitas vezes, quem sabe, alguém usando um brinco com uma cruzinha pendurada. É por isso que muitas vezes tem pessoas que tatuam em seus corpos cruz, porque para eles não têm entendimento do que Jesus está fazendo agora e nem onde eles estão. Para essas pessoas, eles conseguem entender Jesus Cristo até a cruz. Eles não conseguem perceber Jesus Cristo pós-ascensão. E nós precisamos falar isso para as pessoas, porque elas muitas vezes não têm o conhecimento do que Jesus Cristo está fazendo hoje, e nem onde ele está. Isso aqui é muito importante para mim e para você, meus irmãos. Sabe por quê? Porque, veja, respondendo para que nós possamos finalizar a nossa mensagem desta manhã. Meus irmãos, eu e você precisamos entender que o santuário, ele mostra o caminho do pecado ao perdão. O santuário mostra para as pessoas o caminho do pecado e do perdão. Mostra também o caminho do poder para viver uma vida transformada, do perdão à transformação. Mostra para mim da transformação até a vitória final, através de Jesus Cristo. É por isso que eu e você precisamos entender o que Jesus Cristo está fazendo hoje. Onde ele está. Sabe por quê? Porque Jesus não é somente o Cordeiro. Jesus Cristo, ele também está como sacerdote, como sumo sacerdote e juiz. Ele está trabalhando por nós, em nosso favor. Então, veja só. Se Cristo está intercedendo por mim agora, como é que eu e você podemos viver de forma coerente com isso?
Eu e você precisamos entender isso, meus irmãos. Nós precisamos nos debruçar sobre esse assunto, porque do conhecimento desse assunto depende as nossas decisões, sabe por quê? Porque veja só, eu finalizo dizendo para vocês o seguinte: irmãos, quando eu e você temos um conhecimento do que Jesus Cristo está fazendo hoje e de onde Ele está, nós desmistificamos a ideia de Jesus como sentado num trono, simplesmente olhando para baixo e observando simplesmente o que está acontecendo conosco aqui embaixo. Porque muitas pessoas têm essa ideia, que Jesus é como se fosse um homem sentado no trono, vendo as coisas passar, sabe, de braços cruzados, sem fazer nada, vendo o tempo passando. Mas não é bem assim. A Bíblia apresenta Jesus Cristo com um ministério ativo. E o ministério de Jesus Cristo, vou mostrar para vocês agora. Nós estamos em Hebreus. Quando você vai para o capítulo de número 8, o verso de número 1, é dito para mim e para você o seguinte: olha só. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. O Senhor, Ele está sentado, sim, no trono que pertence a Ele, sim, mas Ele está como nosso sumo sacerdote. E sabe o que significa isso? A semelhança do que acontecia no santuário terrestre. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez no santuário, e no dia que ele entrava no compartimento para poder realmente fazer purificação, não só por ele, pela sua família, mas também por todo o povo e também pelo próprio santuário. Ou seja, meus irmãos, o ministério de Jesus Cristo hoje é interceder por mim e por você. Hoje o ministério de Jesus Cristo é interceder por mim e por você. E olha só, Jesus Cristo faz um apelo. Quando você volta no capítulo 4 de Hebreus, o verso 14, é dito para mim o seguinte: tendo, pois, Jesus, estou lendo Hebreus capítulo 4, o verso 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o verso 16 diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O convite de Deus para mim e para você hoje é: se aproxime com confiança até o trono, para que você receba graça e misericórdia em tempo oportuno. Meus irmãos, Jesus Cristo hoje está ministrando no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. Ele está intercedendo por nós. A Bíblia apresenta Jesus Cristo também no livro de João, na epístola de 2 João, 1 João capítulo 2, como nosso advogado. Então eu quero dizer para você o seguinte, para finalizar: o conhecimento do que Jesus Cristo está fazendo hoje e de onde Ele está modifica a minha vida, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu sei que Jesus Cristo está intercedendo no santuário celestial por mim e por você, nós nos acheguemos
Nós vamos nos achegar com confiança até esse trono, por quê? Porque Jesus Cristo, como disse a Bíblia agora há pouco, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, e Ele faz-nos um convite para que possamos o conhecê-lo também. Portanto, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos para poder termos um relacionamento com o Senhor Jesus. Porque hoje Ele está como nosso advogado, como nosso intercessor, mas daqui mais uns dias, Ele será aquele quem vai julgar a nossa causa. E nós precisamos ter um relacionamento tão profundo, não porque de repente Ele vai passar a mão sobre nossas cabeças, mas é porque quando nós vivemos uma vida, um relacionamento redentivo com Jesus, quando nós vivemos um relacionamento redentivo com Jesus, o nosso comportamento muda, a nossa vida muda, o nosso caráter muda. Nós passamos a fazer realmente as coisas que agradam ao Senhor. Nós passamos realmente a viver uma vida que agrada ao Senhor. E se você percebe, quando Jesus Cristo fala sobre a sua vinda, quando Ele vier, Ele diz claramente que haverá grupos distintos quando Ele vier. Alguns grupos de pessoas estarão à sua volta. E um grupo em específico de pessoas virá ao Senhor Jesus. Mas, Senhor, nós fizemos muitas coisas em Seu nome. Expulsamos demônios, fizemos muitas coisas em Seu nome. Mas há uma grande diferença entre fazer coisas no nome de Deus, no nome de Jesus e conhecê-lo. E eu e você corremos um grande risco, sabe? E qual que é o risco? O risco de estarmos envolvidos com as coisas de Deus, mas não conhecer o Deus das coisas. Há um grande risco de estarmos na igreja de Deus, mas nós não conhecermos o Deus da igreja. Por isso é que é feito-nos um convite, acheguemo-nos com confiança, para que eu e você recebamos ajuda em ocasião oportuna. E o tempo que nós estamos agora vivendo é justamente esse tempo de recebermos ajuda, porque nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos. Portanto, eu quero fazer um apelo para você, e esse apelo também é o que eu estava comentando com a minha esposa vindo para cá. Irmãos, nós temos que nos esforçar para termos um relacionamento com Jesus Cristo. E sabe como que isso acontece? De forma bem simples. Preste atenção. Jesus Cristo, ele disse que para um grão de trigo crescer, a semente precisa cair aonde? Na terra. Depois que a semente cai na terra, para germinar, a semente precisa fazer o quê? Morrer. No reino de Deus, para que você possa crescer, você precisa morrer. Depois que germina, Jesus Cristo diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O ramo que está ligado a mim, que não der fruto, o agricultor vem e faz o quê? Corta. Mas aquele que começa a dar fruto, o agricultor faz o quê? Poda, limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Então preste atenção nessa analogia, meus irmãos. Ontem eu fiz um convite lá na igreja sede para as pessoas que estavam ali. E qual foi o convite? É um convite muito sério. Que tem que ver com a sua morte. Você gostaria de morrer hoje? É um convite duro, né? É um convite difícil também, não é?
Vocês sabiam que esse foi o convite que Jesus Cristo fez durante o ministério inteiro dele para os discípulos? Se você ler Atos capítulo 1, o verso 8, Jesus Cristo lhe diz assim: olha, vocês não precisam ficar se preocupando com muitas coisas, o que vocês precisam se preocupar é com uma coisa só. Por quê? Porque ao receber poder sobre vós, vocês vão receber poder para ser os meus mártires. Testemunhas. A palavra que está ali no grego, testemunha, é a palavra de onde deriva mártir. Ao receber poder sobre nós, vocês serão minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. E vocês serão minhas testemunhas para pregar o evangelho aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então preste atenção, meus irmãos. O convite que eu quero fazer a vocês hoje é para que vocês pensem. Hoje, quando nós estamos falando sobre a volta de Jesus, pouco a gente sente dentro do coração um ardor, um fervor por isso. Porque provavelmente isso já não está fazendo muito parte dos planos da nossa vida. A gente pensa, a gente reflete, mas quem sabe isso não está tomando espaço suficiente quando deveria. Então o convite que eu quero fazer a você é o seguinte: para que você não só esteja pronto e preparado para a volta de Jesus Cristo, irmãos, você precisa urgentemente decretar o dia da sua morte. Porque enquanto existir resquícios do eu dentro de você, você estará sempre se preocupando com qualquer outra coisa, menos com o reino de Deus. Você estará sempre se preocupando com as outras coisas e não com o reino de Deus. Portanto, o meu convite para vocês nesta manhã é um convite duro, difícil. Mas eu tenho tentado buscar a renovação desse convite todos os dias da minha vida. Morrer. Morrer. Não estou falando para vocês saírem daqui e tirar a vida de vocês não, viu, irmãos? Vocês precisam decretar: Senhor, eu quero morrer para as coisas deste mundo e viver para o Senhor. Eu preciso me separar das coisas deste mundo. Sabe por quê, irmãos? Desapego não é fácil. Desapego não é fácil. E às vezes a gente se apega com tantas coisas que às vezes para desapegar delas é difícil. Muitas pessoas se apegam com subterfúgios, coisas que são passageiras. E na hora de desapegar dá trabalho, porque estão agarrados a ela. É por isso que para alguns Jesus Cristo faz convites extremamente difíceis. Vá, vende tudo que você tem, divida aos pobres e depois siga-me. Para alguns Jesus faz o convite dizendo assim: olha, se você não é digno de negar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seus filhos, seu esposo, sua esposa, por causa de mim, você não é digno de mim. Percebe? É duro essas coisas. Mas esses são princípios do reino de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo teve que encarnar. O Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre os seres humanos para que a vontade de Deus pudesse ser conhecida. Hoje, nós não temos mais Jesus Cristo entre nós, mas nós temos a sua palavra. Nós temos o Espírito Santo que foi enviado como Consolador para estar ao nosso lado.
Nós temos uns aos outros para nos fortalecer a fé. Nós temos a igreja. Aproveite o que está sendo oferecido a você, porque cada dia da sua vida você vive uma vida que agrada ao Senhor. Não perca tempo. Satanás, ele não está de brincadeira. A Bíblia fala que ele sabe que pouco tempo resta a ele. E ele está fazendo de tudo para levar a maior quantidade de pessoas. Ontem eu falei uma expressão, depois até me arrependi quando cheguei em casa, mas eu tive que usar essa expressão, porque Jeremias, ele fala sobre isso, que quando acontecer o período do milênio, as pessoas estarão aqui, ó, sobre essa terra, os cadáveres estarão sobre essa terra, sabe como? Como se fosse esterco, estrume, como diz lá na minha terra. E eu falei para as pessoas ontem lá na igreja que muitas vezes isso ainda não aconteceu, mas para isso acontecer, nós precisamos entender que Jesus, ele disse que o caminho para que isso não se torne uma realidade em nossa vida é quando eu e você começamos a entender que nós somos pobres espiritualmente. Tirando Cristo de nós, nós somos um monte de esterco. Nós não valemos nada. Então, meu irmão, minha irmã, inclusive Jesus Cristo, ele diz que nós temos não é ter medo daqueles que tiram a vida, e nem daqueles que já morreram. Nós precisamos ter medo é daquele que pode acabar com a alma. Por isso é muito sério. Uma vida sem Jesus Cristo, uma vida sem relacionamento com Jesus Cristo, faz com que a gente perca completamente a esperança. Portanto, o convite que eu quero fazer a você nesta manhã é para que os israelitas pudessem realmente saber o que iria acontecer com eles em relação à redenção, o pagamento de dívida, perdão de pecados. Deus enviou um método, uma pedagogia através do santuário. Hoje, eu e você não temos mais um santuário como uma cabana. Hoje nós, eu e você, somos esse tabernáculo onde Deus deseja habitar. Portanto, o convite que eu quero fazer a você, meu irmão, decrete, fale para você mesmo que você precisa morrer para as coisas desse mundo e viver para as coisas de Deus, enquanto você tem tempo. Se você precisar de força para fazer isso, se apegue a Jesus Cristo. Ele está intercedendo por você. Ele conhece as suas lutas, ele conhece as suas aflições. Ele sabe onde você é fraco. Quais são as coisas que você tem dificuldade para abandonar. Ele deseja realmente ter você totalmente, não simplesmente em partes. E a pergunta que eu faço a vocês nessa manhã é: vocês gostariam de tomar uma decisão como essa? De serem verdadeiros mártires pela causa de Deus? Começando com a sua morte pessoal, no sentido de morrer para este mundo, no sentido de morrer para as coisas deste mundo e viver para Deus. Irmãos, eu tenho tomado essa decisão. Não é fácil. Colocar Deus em primeiro lugar não é fácil, mas é recompensador. E a recompensa maior é ainda aqui, nessa terra, desfrutar de paz. Porque Romanos diz que quando nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Reconciliação. Portanto, se vocês quiserem desfrutar de paz dentro do coração de vocês, vocês precisam se relacionar todos os dias com Jesus Cristo. Porque Ele é o autor. Ele é o consumador da nossa fé. Eu quero cantar com vocês sobre isso agora novamente. Nós vamos cantar o mesmo hino. Sumo sacerdote, 433 do Inário.